Celso Amorim é diplomata e por 2 vezes esteve à frente dos Ministérios de Relações Internacionais, nos governos de Itamar Franco e Luiz Inácio Lula da Silva. Ele também ocupou o cargo de ministro de Defesa no governo de Dilma Rousseff. Foi indicado pela revista americana Foreign Policy como o melhor chanceler do mundo. Na ONU, teve um papel fundamental nas discussões sobre o desarmamento e não proliferação de armas nucleares. Na área humanitária, representou o Brasil no Comitê das Nações Unidas de Sanções Kosovo-Iugoslávia e na presidência dos painéis do Conselho de Segurança das Nações Unidas sobre Desarmamento. Atuou na implantação do Mercosul e na institucionalização dos BRICS. Então, eu queria parabenizar, primeiro, agradecer por essa entrevista, nos conceder essa entrevista, e queria começar perguntando o que está acontecendo com o Brasil, qual a situação do Brasil? Olha, o Brasil, eu não esperava na minha idade ver o Brasil de novo passar pelo que ele está passando hoje, né? Lógico que agora nós temos a candidatura do Haddad com a Manuela e temos a esperança de que as coisas possam ser revertidas com o apoio do Lula. Mas é muito triste você viver o país hoje, ver as restrições que são feitas, a perseguição judicial ao presidente Lula, primeiro a derrubada da presidenta Dilma, evidentemente, sem nenhuma razão, um impeachment sem uma razão jurídica que justificasse. Então, tudo isso nos deixa numa situação de preocupação. A gente vê também o crescimento do movimento de extrema-direita, que eu espero não seja suficiente para que eles ganhem a eleição, espero sinceramente que isso não ocorra, seria muito ruim para o Brasil todo, não só para nós, mas isso é um sintoma também de uma decomposição assim, social muito grave e em muito pouco tempo, né? Na realidade, o Brasil, até pouco tempo atrás, você disse aí que fui escolhido, aquele é um artigo, né? Enfim, uma pessoa escreveu, pessoa que eu não conhecia, escreveu que era o melhor chanceler do mundo, mas era porque o Brasil estava numa posição muito, muito importante, o presidente Lula muito respeitado, não havia reunião internacional importante que o Brasil não fosse convidado, né? Só podia ser obviamente sobre a América Latina, não podia ser sobre o Oriente Médio, sobre o Irã, sobre armas nucleares, o que fosse, né? Comércio, o Brasil era convidado para tudo, finanças, depois da crise financeira. E hoje nós vemos o Brasil totalmente relegado no plano internacional. E no plano interno você vê uma decomposição, uma perda de direitos, na legislação trabalhista sendo desmontada, restrições orçamentárias absurdas que acabaram também contribuindo certamente para esse desastre que foi o incêndio no Museu Nacional. Enfim, tivemos também o brutal assassinato da Marielle, que até agora não se sabe se está sendo investigado, porque nem sequer ninguém sabe o que está ocorrendo. É uma coisa muito triste. Esteve no Brasil faz pouco tempo o vice-presidente dos Estados Unidos, que esteve conversando muito com Michel Temer, e eles falavam muito da Venezuela, né? Por que essa obsessão tanto por Venezuela? Pelo que eu li nos jornais, não posso ter certeza, porque aí a mídia independente acho que não teve muito acesso a essa conversa. Só a grande mídia eu não acredito no que ela diz. Mas a partir do que ela diz, eles não falaram muito. O que falou o Pence e o Temer ouviu, né? Ouviu passivamente, pelo que eu entendo, quer dizer, esse desejo de que o Brasil endureça a política com a Venezuela, mais ainda do que já é, porque o Brasil é que patrocinou a expulsão da Venezuela do Mercosul, um grande erro, a meu ver, porque quando você tem uma situação difícil, o que você tem que fazer é atrair e conversar. Não é que na Venezuela tudo está certo, não é isso, e nem nos cabe julgar, mas nós podemos ajudar a encontrar soluções através do diálogo, etc. E o Brasil se alienou totalmente desse processo. E o Pence, e depois também o Mattis, que é o secretário de Defesa, vieram exigir mais dureza, mais sanções contra a Venezuela. Isso é lamentável. E é lamentável que os nossos governantes, são nossos porque nos governam, infelizmente, mas que eles ouçam isso tudo de cabeça baixa. Ontem saiu no jornal El País, teve uma polêmica que a Embaixada da Alemanha, não sei se você viu,
Brasil, a Embaixada da Alemanha colocou um vídeo explicativo de como os alemães combatem o nazismo desde de pequenos, né, ensinando as crianças. E muitos brasileiros passaram vergonha na internet, pois fazendo os comentários, dizendo que isso enfim, passaram vergonha, não vou fazer tanto comentário, passaram vergonha. Eu queria saber qual a sua opinião da imagem do Brasil hoje ser um país intolerante? Olha, o Brasil é um país muito complexo, né? Nós temos de tudo. E vivemos anos, não vou dizer que foram anos perfeitos, né? A gente não vai, mas vivemos anos de grande esperança e grande alegria no governo do presidente Lula, como tínhamos vivido antes, em outros momentos da nossa história, no governo do Juscelino, mas no governo do Lula certamente, porque foi um governo que além de ser um período de crescimento, como foi no JK, mas ele foi um período também de grande igualdade, de busca da igualdade social, né? A maior acesso dos negros, dos indígenas, das mulheres e às universidades, a postos importantes. Então o país estava se reconciliando consigo mesmo, não havia agressividade, né? Acusam, né, o Lula de serem esquerdistas, nós nunca fomos agressivos, ninguém foi lá tomar o apartamento de ninguém, apenas, havia ações que procuravam compensar essa enorme desigualdade que vem desde os tempos da escravidão no Brasil e que só fez se acentuar no capitalismo. Então, agora, existe sim uma parcela importante da população, essas pessoas que estão dizendo que vão votar pelo Bolsonaro, claro que muitas dizem isso por ignorância, na vida prática do dia a dia, muitas delas nem são tão agressivas quanto o Bolsonaro é. Bom, para finalizar, eu vou fazer agora umas perguntas rápidas nesse plano de uma pergunta, uma palavra, e a sua resposta também seria uma palavra para a pergunta. Rede Globo. Intolerância. Brasil. Futuro. Michel Temer. Nulidade. Bolsonaro. Pior que nulidade. Petrobras. Riqueza brasileira. Lula. Esperança. Muito obrigada.